Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11, amém? Amém. Que diz assim, aleluia. E ele disse, baixe só um pouquinho. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me parte dos seus bens, a quem eu tenho direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres. E em poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? E levantar-me-ei e irei ao meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me um dos seus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do seu caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e à tua vista, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão, calçados em seus pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, e comamos, e alegramos nós. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Essa parábola é uma parábola muito interessante que Jesus, ele estava falando ao pessoal que estava escutando naquele momento, ao povo. E é interessante a gente analisarmos que aqui ele vai falar, essa parábola vai falar sobre um pai, um fazendeiro, alguém que tinha muita riqueza, e um dos seus filhos mais jovem, ele começa a querer, ele chega ao teu pai e fala: Pai, me dá parte da minha herança, eu quero, vende tudo que tem, vende ela toda, me dá que eu vou curtir, eu vou sair, eu já não quero mais ficar aqui na roça, já não dá mais para mim. Então a Bíblia fala que o homem vai e vende, o pai vai e vende a herança, dá ao filho, o filho sai, vai curtir, e de repente ele perde tudo que tem, aleluia, glória a Deus, perde tudo que tem e se arrepende. O interessante disso aqui, irmãos, é que a Bíblia vai falar que o rapaz, ele vai para uma terra distante, e lá a terra, depois que ele gasta tudo, a terra começa a passar por uma necessidade muito grande. E como ele estava lá, ele também começa a passar por muita necessidade. Sabe o que é interessante? É que Deus, ele sempre está debaixo de braços abertos a todos o que aceitarem. Aleluia. A gente sempre vê Deus em cada detalhe, a gente sempre vê Deus em todas as coisas. E a palavra que o Senhor diz para todos os ouvintes que estão escutando nessa tarde é: se você uma hora saiu de perto de mim, volte que eu ainda estarei de braços abertos a ti. Aqui o interessante é que Deus, ao falar comigo nessa parábola, ele fala que o significado de uma veste nova que o pai dá ao filho é uma nova vida. Todos que voltam a Cristo, ele dá uma nova vida. O anel significa governo, amém? Glória a Deus. Porque todos aqueles a quem aceitam Cristo, ele dá um anel no seu dedo. Ele faz você viver no reino dele. Ou seja, tem morada nova para você. Aleluia. Tem morada te esperando lá no céu. Aleluia. Você faz parte do reino de Cristo. Aleluia. E calçado é uma nova direção. Porque há muitas pessoas perdidas, sem saber o que fazer. Não sabem o sentido da vida, não sabem por que nasceu. E muitas vezes elas param e falam: qual o sentido de eu estar vivo? Qual o sentido de eu viver? E Cristo fala: tem sim sentido para você. Tem sim.
porque você não nasceu por acaso, você é uma prova do meu amor. Aleluia, glória a Deus. Ele tem uma direção para você que está me ouvindo, Ele tem um novo caminho para você, sabe? Glória a Deus, porque se você nesse momento quiser vir a Cristo, você mesmo da sua casa que estiver me ouvindo, você pode falar: Senhor, eu quero voltar a Ti. Mesmo que você diga: mas eu nunca fui crente, mas a Bíblia fala que o Senhor, desde o início, mesmo antes de você nascer, Ele já tinha um propósito para você. Ele já tinha escrevido a sua biografia, Ele já tinha escrevido a sua história. Então mesmo você de sua casa, fale para Ele: Senhor, eu quero voltar. Eu já não vejo significado na vida, mas eu creio que o Senhor tem um significado novo para me dar. O Senhor tem uma direção nova, um caminho novo para mim. Porque os caminhos que o Senhor tem para você são maiores do que os nossos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A gente não devemos se confiar no nosso braço. A gente não devemos se confiar no nosso dinheiro, nos nossos afazeres, nas nossas mãos. Amém? Porque o jovem, ele confiou no dinheiro que ele tinha na mão, e depois se acabou tudo, e veio uma grande fome, e ele percebeu o que ele estava oferecendo. Mas a chave do texto é se levantar, reconhecer e voltar para Cristo, voltar para o seu Pai. Aleluia. Amém? E é essa palavra que o Senhor tocou em meu coração. Glória a Deus.